Vou fazer uma reflexão neste momento com respeito à fé. A importância da fé. Que, embora se fala da eleição, que o Senhor escolheu aqueles que Ele havia de salvar, que Ele queria salvar, mas muitas vezes não se fala da fé. É necessário falar de uma coisa e falar da outra. É necessário falar da eleição que o Senhor escolheu, e é necessário falar da fé que o indivíduo, que cada pessoa tem para com Deus, para com o Evangelho, assim que ele é ouvido, que ele é anunciado aos ouvidos. A fé, a importância da fé, porque não há salvação somente com eleição, e não há salvação somente com a fé, somente com a eleição, melhor dizendo. Não há salvação somente com a eleição. Há salvação por meio da eleição e com a fé. Vamos ver aqui. Hebreus 11:6, que diz o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que Ele é galardoador dos que o buscam. Por meio da fé nós podemos agradar a Deus. Uma das coisas boas da fé importantes é que a fé, por meio dela podemos agradar a Deus. Antes da fé ninguém poderia agradar a Deus, ninguém podia agradar a Deus. Em João 16 fala também: quando ele vier, o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Aí Jesus diz: do pecado porque não crê em mim. Então o pecado, a fé retira o pecado. Por meio da fé o pecado sai da vida da pessoa, por meio da fé em Cristo. Porque do pecado porque não crê em mim. A partir do momento que o Espírito Santo convence, a pessoa passa a ter fé em Cristo. E assim ela está livre do pecado da incredulidade, que a incredulidade é o pecado, e o pecado é a incredulidade. Ela está livre da incredulidade, do pecado, do endurecimento que tinha antes, para com Cristo. Agora ela tem fé em Cristo. Então, por meio da fé, ela fica livre da condenação. Romanos 8:1 diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, só por meio da fé se pode estar em Cristo, como em 2 Coríntios 5:17 diz: assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Assim, por meio da fé é que se pode estar em Cristo, por meio da fé em Cristo é que se pode estar em Cristo. Assim, quem está em Cristo tem fé em Cristo, e quem tem fé em Cristo está em Cristo. Isso é a fé em Cristo. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A salvação é por meio da fé. Não é pela fé, como muitos falam. A salvação, somos salvos pela fé. Não é pela fé que somos salvos. É pela graça, pelo favor imerecido de Deus, pelo amor de Deus para com o homem, é que somos salvos. Por causa deste amor de Deus para com o homem. Como um pouco antes diz: mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, pelo seu grande amor com quem nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Então o que acontece? O que entendemos aqui não é pela fé que é salvo, é sim pela graça. O texto não diz pela fé sois salvos, e sim diz pela graça sois salvos, Efésios 2:8. Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é um meio de recebermos a salvação. Então, por meio da fé nós somos salvos. Somos salvos em Cristo, não por obras para que ninguém se glorie. Por meio da fé em Cristo é que somos salvos. Por meio da fé podemos agradar a Deus. Por meio da fé nós somos salvos. Vamos ver mais um pouco sobre a fé. Por meio da fé nós somos guardados por Deus. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia generou-nos,
para uma esperança viva mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para a herança corruptível, incontaminada e inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, a fim de alcançar a salvação que está preparada para ser revelada no último tempo. Estamos guardados para alcançar a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Estamos guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Todo salvo, todo remido, todo aquele que crê em Cristo está guardado mediante a fé. E por meio da fé nós temos a vida eterna. Em João 6,47, Jesus disse: em verdade vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna. Quem crê em Jesus tem a vida eterna. João 5,24 diz: em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Por meio da fé não se entra em juízo, o cristão não entra em juízo, o salvo não entra em juízo e tem a vida eterna, mas passa da morte para a vida. Por meio da fé, nós somos selados com o Espírito Santo. Efésios 1,13 diz: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Por meio da fé, quando creu no evangelho, quando teve fé no evangelho. Crer e ter fé é a mesma coisa. Muitas pessoas fazem confusão, diz que uma coisa é ter fé, outra é crer e outra é confiar. É tudo balela, é tudo mentira. Fé, na escritura, quando fala fé, é a mesma coisa de crer. Quando fala em crer, é a mesma coisa de confiar em Deus. Como em Hebreus 11:1 diz: a fé é a certeza das coisas que não se veem, e a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. A palavra certeza e convicção é a mesma coisa, são sinônimos. A fé, então, poderia estar dizendo: a fé é a convicção das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é a convicção, é através da fé que nós cremos, é por meio da fé que nós confiamos em Deus. A fé é a confiança em Jesus, em seu evangelho, em seu amor para com o homem, por meio de sua morte na cruz e sua ressurreição para nos dar vida, para trazer a vida ao terceiro dia, nos trouxe a vida de volta, por meio da ressurreição dele. É por meio da fé. E a fé só tem aqueles que são eleitos. Atos 13:48 diz: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. A fé é dos eleitos. Uma pessoa sabe que ela é eleita por meio da sua fé, da fé que ela tem em Cristo. Se você observa a vida de uma pessoa, ela tem fé em Cristo, ela é eleita então. Ela é eleita em Cristo. Ela tem a fé, a certeza da sua salvação. A fé traz a certeza da salvação também. A fé é a crença no Salvador. Vemos aqui: estas coisas, pois, vos escrevi. Vamos ver aqui nessa outra versão. 1 de João 5. Capítulo, versículo 13, que diz: estas coisas vos escrevi a fim de saber que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em nome do Filho de Deus. Os que creem no Filho de Deus, ou os que creem em Deus, têm a vida eterna. É por meio da fé que temos a vida eterna. Como no Evangelho de João, nós vemos também. Evangelho de João, capítulo, vamos achar aqui, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 31, que diz: por este, 30:31, fez Jesus, além disso, muitos outros sinais na presença de seus discípulos, os quais não estão escritos neste livro. Porém, estes estão escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida em seu nome. Por meio da fé temos vida no nome de Cristo, pela fé no nome de Cristo. Por meio da fé no nome de Cristo, nós temos vida eterna. Como em João 5:40, Jesus diz a um grupo: contudo, vós não quereis vir a mim para teres vida. Ou seja, eles não querem vir a Cristo. Quando fala vir a Cristo ou ir a Cristo, é ter fé em Cristo. É a mesma coisa, sinônimo. Quando ele diz vinde a mim, ele está dizendo: tenham fé em mim, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Vinde a mim a crer.
Sempre que examinamos o Evangelho de João, vemos escrito crê e vim a Cristo. Vim a Cristo para beber da água ou crê em Cristo. São todas palavras sinônimos, querendo dar o mesmo sentido da mesma coisa, melhor dizendo. Elas têm a mesma interpretação, estão no mesmo objetivo e no mesmo sentido. Ir a Cristo é crer em Cristo. Portanto, os que creem em Cristo, eles têm a vida eterna. Os que creem em Cristo têm a vida eterna. Por meio da fé, temos a vida eterna. Bom, se formos analisar, a importância da fé é muito grande, de forma que se Deus escolheu alguém, é necessário que a pessoa também tenha fé em Cristo. Mas Deus é quem providenciará os meios para causar essa fé no eleito, para que ele venha a crer em Cristo, para que ele venha a crer no Senhor. Mas a fé é tão importante quanto a eleição. A fé é tão importante quanto o poder de Deus. A fé é tão importante quanto o poder de Deus na vida da pessoa. A importância, falei um pouco agora a respeito da importância da fé. Assim eu quero terminar esse assunto somente por aqui.